Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em um lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como a lâmpada, quando te ilumina com seu fulgor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lâmpada do corpo é o olho. E Jesus está dizendo que não se pode colocar isso num lugar escondido. A gente precisa colocar num lugar onde se veja a luz. São ensinamentos que se complementam. Aqui, São Lucas fez um apanhado dos ensinamentos sobre a lâmpada, sobre a luz. Primeiro que aquilo que é luz, precisa ser visto. Eu estou numa sala agora e a luz está onde? Está no teto. Ninguém coloca uma luz baixa em casa, a menos que isso seja de propósito. De qualquer forma, tem sempre uma luz. E ela dificilmente fica debaixo de algum lugar. A menos que a pessoa esteja com algum problema em que não pode ter muito contato com luz, ou quer dormir, quer descansar, menos luz vai fazer com que a pessoa durma, descanse. Então, são propósitos muito específicos, mas em geral, na esmagadora maioria das vezes, a gente pega a luz e coloca no alto. Quando acaba a luz lá, falta energia elétrica, você procura um fósforo, uma vela, e pega a vela e coloca debaixo da mesa? Claro que não. Você coloca ela em cima da mesa, em cima da geladeira, em cima de algum lugar alto, de uma estante, de um rack, onde aquilo possa fazer com que o ambiente fique mais iluminado. Quanto mais você ergue a luz, mais ela ilumina e melhor ela ilumina. Isso Jesus está ensinando para nós. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A luz precisa ser vista. E agora ele pega essa questão da luz e se aplica a nós. Nós que temos que ser luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. De outra forma, São Lucas está explicando esta mesma questão para nós. A lâmpada do corpo é o olho, é o teu olho. Se o teu olho estiver são, todo o seu corpo ficará também iluminado. Mas se for mal, teu corpo também ficará escuro. Então aqui, promessa e também princípio eterno, que continua no início, no versículo 33 e 34, princípios eternos. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente
vê, e que nós contemplamos. E aí entra esse mundo nosso atual, né, tão difícil. Quanta tentação no olhar para nós. Através de inúmeras telas digitais. E quanto mais tempo de tela, mais vulnerável a gente fica se a gente não sabe escolher bem o que vê. Porque a gente pode optar por aquilo que vê. É bem verdade que às vezes a coisa vem tão rápida que a gente vê sem querer. Mas permanecer depende de nós. Então, é uma grande luta para que nós não absorvamos trevas, mas luz na nossa vida. Então, olhar puro, olhar em Deus. E aqui, nós estamos agora lendo a Bíblia. Isso ilumina os nossos olhos. Iluminando os nossos olhos, ilumina nosso corpo todo, porque é através do olhar que entra a luz na nossa vida. Se você fecha os olhos, você enxerga o quê? Nada. Trevas. Um cego, uma pessoa cega, ela precisa aprender a enxergar de outra forma. De uma maneira intuitiva, através de seus sentimentos, através de outros sentidos. É uma grande luta. Uma pessoa que nasce cega, ela desenvolve isso muito mais cedo, muito cedo. Mas alguém que se torna cego tem que aprender isso, e não é fácil. É muito difícil. Mas há pessoas que não enxergam e que são muito mais iluminadas do que pessoas que enxergam. Porque aprenderam a enxergar de forma diferente. Nós também podemos aprender a enxergar de forma diferente sem precisar ficar cegos. Precisamos unir as duas maneiras de enxergar as coisas, ou as diversas maneiras de ver. E unir isso tudo para que o nosso ser fique iluminado e a luz não seja colocada debaixo, num lugar escondido. E essa luz é quem? É você, sou eu. Para que o nosso corpo seja todo iluminado. E Jesus faz uma advertência com uma ordem clara aqui no versículo 35. Por isso, vê bem, se a luz que há em ti não é treva. Porque se a gente está consumindo trevas com os nossos olhos, a gente vai se tornar trevas. E assim como para se tornar uma luz forte, fulgurosa, brilhante, que ilumina muita gente, uma luz potente, leva tempo, porque nós estamos falando de uma realidade espiritual. Com o tempo também a gente pode se tornar uma treva profunda, densa, igual aquela treva que atingiu o Egito naquela praga, em que a treva era tão densa que dava para tocar nela. Que terrível! Mas existem pessoas que se tornam assim. Isso é um grande milagre da misericórdia de Deus para libertar. Mas por quê? Porque ao invés de assumirem a luz, assumiram as trevas como a lâmpada do seu olho. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva, Jesus está dizendo. Portanto, versículo 36, se o teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará tudo iluminado como a lâmpada, quando te ilumina com o seu fulgor. Ou seja, assim como a lâmpada ilumina você, você também será uma pessoa da luz, alguém iluminada. São Paulo diz, filhos da luz. Filhos da luz. São Paulo ele consegue, né, trazer muitas definições para as coisas que Jesus fala no Evangelho, apesar de Paulo não ter conhecido a pregação de Jesus lá atrás, ele conheceu através de outros, ele não ouviu Jesus pregar. Assim como Lucas não ouviu, Lucas foi investigar. Mas Paulo ouviu os cristãos mais antigos, e aí, ouvindo isso, olha, a parábola é contada e Paulo resume como filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Passamos da morte para a vida. E entre outras tantas definições que Paulo traz nas suas cartas maravilhosas,
para nós. Nós precisamos ser filhos da luz também, porque a lâmpada do corpo é o nosso olho. Então vamos cuidar daquilo que a gente vê nas telas, em celular, em televisão, em tablet, mesmo nos livros. Tem bons livros para a gente ler. Olha a Bíblia aqui na nossa mão, para a gente ler, para a gente se iluminar. Faça da palavra de Deus, da Bíblia, o seu principal livro, a sua principal fonte de luz. E você verá que a sua luz vai brilhar, o teu corpo todo será iluminado. Você será uma pessoa iluminada. Não no sentido pagão, nossa, um ser iluminado. Não, superstição não, é verdade. É a luz de Deus em você, acontecendo de fato. A luz de Deus em mim, acontecendo de fato. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículos 34 e 36. A ordem está no versículo 35. E princípios eternos, versículos 33 e 34 e 36. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Convido você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque seu like evangeliza. E assim vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Sem pressa. A nossa pressa é de estar unidos a Deus, com o coração voltados para Ele. Não de ler a Bíblia toda, rapidinho, né? Não que seja ruim ler a Bíblia inteira, viu, gente? Não, de forma alguma. Mas mais importante que isso é estar ligado a Deus todos os dias através da sua palavra. Mas nós vamos ler tudo, com a graça de Deus, toda a Bíblia. E quando terminar, a gente pega outra Bíblia de tradução diferente e lê inteira também, fazendo método. Porque a gente só vai parar quando Jesus nos chamar ou quando Ele voltar. Amém? E assim vamos nos mantendo na luz e crescendo na vida espiritual rumo à santidade a qual nós somos chamados. Tem aqui no final do vídeo instruções para você fazer o diário espiritual, playlists e aqui também na descrição instruções importantes por onde começar a fazer o estudo bíblico. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.